Cruzeiro tá tentando, enquanto isso, embalar rumo ao acesso na Série B. Vitória importante no sábado, na classificação. O Cruzeiro abriu 6 pontos de vantagem pro Z4. Vou te mostrar aqui, ó. O Cruzeiro tava em 14º, pulou para 13º, abriu 6 pontos para a zona de rebaixamento e agora tá a 11 pontos dos 4 primeiros. A uma vitória de passar para a parte de lá da tabela. O próximo jogo é em casa. Vamos começar com o Guilherme Frossá? Tá lá na Toca da Raposa. Eu imagino, Guilherme, que o clima aí por trás desse muro, cheio de segurança, tá um alto astral danada. Boa tarde pra você, seja bem-vindo. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. O clima do Cruzeiro realmente melhorando muito nas últimas semanas, né? O time chegou a 10 jogos de invencibilidade, o Luxemburgo conseguindo dar essa sequência. Claro, o Cruzeiro ainda precisa de uma sequência de vitórias para conseguir, né, se aproximar do G4 dessa Série B, voltar a pensar em acesso de uma forma mais contundente. Mas o clima é muito bom, as imagens pós-jogo, imagens de bastidores do Cruzeiro depois dessa vitória contra a Ponte Preta ilustram muito bem isso, né? O Bruno José foi o grande nome do jogo, entrou, ele estava com dores no tornozelo, ainda assim superou tudo isso, o calor forte que tinha lá na Arena do Jacaré e fez o gol da vitória do Cruzeiro. E depois do jogo, o Luxemburgo falou sobre esse momento do Cruzeiro. O Luxa segue batendo na tecla de acesso, apesar, né, da distância ainda muito grande para o G4, como você destacou, o Luxa segue muito confiante. Vamos ouvir, portanto, o que disse o Vanderlei Luxemburgo. Nós temos espaço para crescer. A nossa pontuação, desde a minha chegada, é muito boa, mas nós temos um prejuízo para trás. Nós temos que recuperar esse prejuízo, né, que temos para trás para a gente poder fazer um percentual maior nos jogos que nós vamos ter pela frente, né? Então a gente vai passo a passo. As pessoas estão um pouco céticas, né, com respeito ao Cruzeiro, não tem possibilidade, tá fora, né? E a gente é meio que devagarinho, né? O Cruzeiro folgou ontem, volta aos treinos hoje à tarde aqui na Toca da Raposa, iniciando a preparação para o próximo jogo na próxima quinta-feira, novamente na Arena do Jacaré contra o Operário. E depois desse jogo, onde o Cruzeiro vai jogar é uma grande pergunta, né? Uma indefinição, porque o prefeito Alexandre Calil liberou os jogos em Belo Horizonte com público, mas esse primeiro jogo na Arena do Jacaré deu sorte, o Cruzeiro venceu, é claro. A logística é mais complicada, a estrutura não é das melhores, o gramado também não é dos melhores lá na Arena do Jacaré, mas é mais barato jogar lá do que jogar no Mineirão. O Mineirão é um estádio muito grande. Depois do jogo contra a Ponte Preta, eu conversei com o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, sobre essa questão operacional. O Cruzeiro, depois do jogo contra o Operário, volta para o Mineirão ou continua na Arena do Jacaré? Vamos ouvir o que disse o presidente do Cruzeiro. Operacional financeiro é muito melhor aqui, sem dúvida. A logística é claro que é mais longe, sem dúvida nenhuma, Mineirão do lado da Toca da Raposa, mas é por isso que eu falo que a análise que a gente tem que fazer é completa, começar com a comissão, entender, igual eu falei, esse aspecto financeiro, desportivo. Aqui a gente coloca o mesmo tanto de gente no Mineirão, mas é um estádio menor, então torna-se também a torcida mais presente, mais calorosa. Então a gente vai fazer esse apanhado aí para entender onde que nós vamos seguir. Vamos Cruzeiro! Vamos a ganhar! No sábado, na Arena Buser, em Sete Lagoas, o Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 1-0 e Bruno José marcou no segundo tempo o gol. A Super com a emoção do Piquitito Oswaldo Reis e o gol do Bruno José 1-0. Ajeitou, bola boa, Marco Antônio, passe é perfeito para o Wellington Ney, cruzamento para Marco Antônio, pintou o gol, bateu, sobrou Bruno José, é gol! É gol! É gol! É gol! Me contou, boa
Acompanha a nossa live com o Paulo Duarte, com a Sabrina Guedes, o gol também do Cruzeiro, do Bruno José, com as imagens da TV Cruzeiro. Vamos ouvir o Vanderlei Luxemburgo, que em resposta ao Arthur Moraes, falou sobre o departamento médico e a importância do trabalho em conjunto para que o Bruno José estivesse em campo e destacou também, né, mais uma vez essa situação do estádio, jogar em Sete Lagoas, enfim. Fala, Luxa. Olha, eu gostei, né? Agora nós vamos ter tempo de poder recuperar o gramado e vai ser uma conversa que eu vou ter com o presidente. Eles liberaram o Mineirão agora pra gente poder jogar lá, né? E de repente aqui pode ser a nossa casa, em vez de ser no Mineirão, pode ser a nossa casa aqui, porque até os 6-1 contra o Atlético, que o Cruzeiro não caiu, foi aqui. Então de repente eles vão liberar e a gente não precisa ir pra lá se melhorar o gramado aqui. É uma discussão que tem que existir, as pessoas entenderem que nós não somos idiotas, né? Então tem que ser uma coisa meia bem pensada nisso aí. E eu acho que, Arthur, hoje eu quero dar assim, uns parabéns, porque o futebol tem um detalhe, né? Por que o Bruno veio pra cá se ele estava lesionado? O Bruno é jogador de futebol, ele vai jogar com dor. Então eu conversei com o departamento médico, doutor André, e falei pra ele, olha, vamos dar uma bloqueada na lesão dele, mas eu preciso dele não jogando de cara, mas ele pode entrar no jogo e a gente vai precisar dele. Então, um trabalho em equipe. As pessoas falam que eu tenho ingerência no departamento, não. Eu atuo no departamento, junto com as pessoas responsáveis do departamento, com a minha experiência. Então, deixar o Bruno em casa, pra quê? Ele é jogador de futebol, eu não sinto dor, mas não jogo bola, né? Então quem vai sentir dor é o Bruno. Ele veio pra cá e nos ajudou aí com um gol bonito e ajudou a gente a conquistar uma vitória. Então acho que é um trabalho que dá os parabéns ao departamento médico, que fez um trabalho muito bem feito. Lélio Gustavo, um abraço pra você, Metralha, boa tarde. Pra repercutir esse jogo, essa vitória do Cruzeiro, eu tenho ouvido você falar há bastante tempo, Lélio, sobre o espírito diferente que exige a Série B, e acho que o Luxemburgo contou aí agora de bastidor acaba ilustrando um pouco daquilo que a gente vem falando, né? E tá aí o resultado, o Cruzeiro com uma série invicta no campeonato. Um abraço pra você. Um abraço, Pedro, um abraço aos amigos ligados no Super FC primeira edição, sem dúvida alguma. A gente, desde o ano passado, a gente tem falado que o Campeonato Brasileiro da segunda divisão, ele é muito diferente daquele que a gente vê na primeira divisão. Por quê? Porque a técnica geralmente prevalece muito na primeira divisão. E na segunda divisão, claro que hoje não é como 10, 15 anos atrás, Pedro, onde tínhamos ali gramados deploráveis, né? Estádios sem a mínima condição. Hoje, em vista do que era, é até uma Disneylândia. E agora tem o VAR, mas continua com a mesma característica de ser um jogo muito físico, né? Muita disputa, muita briga, e que geralmente vai prevalecer a vontade, né? E o Cruzeiro, nos últimos jogos, tem tido um comportamento, como que vocês gostam de falar, anímico, né, Pedro? Anímico. Mas tá bom, que seja anímico mesmo, mas o que interessa é a raça e a determinação do time dentro de campo, e esse espírito de luta o Cruzeiro tem tido nos últimos jogos. Isso é muito importante enfatizar. O jogo contra a Ponte foi duríssimo. Ele começa favorável para o Cruzeiro, a Ponte encaixa a marcação, o Cruzeiro acha o gol, né? E aí sofre mais uma pressão da Ponte Preta na reta final do jogo. O que está importando neste momento são os 3 pontos. Agora, o Cruzeiro não pode perder as oportunidades que ele teve no início do jogo, que fariam com que o jogo ficasse mais fácil, mas é isso aí, o Luxemburgo tá coberto de razão, não tem que ter aquele espírito igual do Moza, hoje eu vou fazer aqui um 3-4-3, eu vou ter intensidade, não, porque eu vou fazer isso, profundidade, a mobilidade, não, é luta mesmo, já coloca na cabeça do jogador. Vamos pra porrada, é guerra, Pedro Abelho. E assim tem sido, né? Nos jogos do Cruzeiro, mais uma vitória e conquista essa contra a Ponte Preta, depois dos 2 empates consecutivos que anteriormente havia conquistado. O Cruzeiro tá na 13ª colocação com 29 pontos, daqui a pouco o Thiago Fernandes vai chegar pra gente falar sobre essa situação, né? Do Cruzeiro daqui pra frente. Fala, Lélio. Não, eu até falei muito, né? Geralmente eu dou aquela pincelada rápida, mas você falou sobre a pontuação. E agora a gente começa a enxergar onde o Cruzeiro tava, né?
Pois é. Caminhando a passos largos rumo à 3ª divisão. Verdade. Que já são 10 jogos de invencibilidade. Dos últimos 10 jogos vieram 4 vitórias, todas elas sob o comando do Luxemburgo. Brother, era um negócio assustador e demoraram mais uma vez a enxergar o óbvio. Qual era o óbvio? Que o treinador que estava aqui não tinha a mínima condição de treinar o time. Ponto final. Lélio, e sobre a mudança de postura, não apenas de postura, mas de peças também no intervalo, isso também foi primordial para essa vitória de sábado? Foi, e aí cabe aqui um elogio daqueles para o Marco Antônio, né? E também ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Aí o Marco Antônio, quantos técnicos passaram pelo Cruzeiro até a chegada do Marco Antônio? Ele não vai, o ritmo dele é diferente, não tem a intensidade que o futebol cobra hoje. Chegou o Luxemburgo, colocou o rapaz para jogar como segundo volante. Aliás, antes de jogar, o Luxemburgo falou: eu vou dar chance, mas ele não é o camisa 10, armador, o meia, né? Construtor de jogadas. Ele é um segundo volante, que hoje também não deixa de ser um meia que contribui bastante na construção das jogadas. E entrou muito bem o Marco Antônio no jogo, viu, Pedro? É verdade. Concordo, e tava precisando, né, de uma atuação dessas para pegar confiança também, né? Verdade. Um jogador que joga bonito, sim, estiloso, com muita precisão dos passes, errou até um passe no final do jogo, perigoso, mas é um jogador que entra definitivamente nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo para essa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Como a torcida já vem pedindo há tanto tempo, né? Ele que passou por um longo período também no departamento médico. Com o Thiago Fernandes para trazer o dia do Cruzeiro por aqui no Super FC, primeira edição, e também a semana, né? Afinal de contas, quinta-feira tem mais Arena Buser lá em Sete Lagoas, desta vez contra o Operário. E o Cruzeiro já se reapresenta hoje, né, Thiago? Um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Lélio, amigos que estão nos acompanhando aqui no Super FC primeira edição. O Cruzeiro que se reapresenta hoje, depois da vitória por 1-0 contra a Ponte Preta, em um jogo bem importante na Arena Buser, né, em Sete Lagoas. O Cruzeiro conseguiu a vitória por 1-0, gol do Bruno José, e é uma vitória que foi importante para o Cruzeiro nesse momento, que deixa o Cruzeiro cada vez mais distante da zona de rebaixamento da Série B. Os clubes que estão ali prestes a cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, a 3ª divisão. O Cruzeiro tenta se aproximar aos poucos ali do grupo que garantirá o acesso à elite do futebol brasileiro, mas ainda está um pouquinho distante também, né? O Cruzeiro, desde que a chegada do Luxemburgo, fez 8 partidas, são 4 vitórias conquistadas contra Brusque, Náutico, Confiança e a Ponte Preta agora no fim de semana, e 4 empates contra Vitória, Sampaio Corrêa, CRB e Goiás. Mesmo com esse bom aproveitamento ali, o Cruzeiro tem 66,7% de aproveitamento desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Cruzeiro ainda está um pouquinho distante ali do grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Todos os jogadores e o próprio treinador, a comissão técnica, fazem questão de frisar constantemente que o objetivo do Cruzeiro nessa temporada é conseguir o acesso, mas o Luxemburgo pegou o Cruzeiro em uma situação muito complicada, muito conturbada. Quando ele chegou, o Cruzeiro era o 18º colocado, com apenas 13 pontos. Hoje o time tem 29 pontos, está numa situação melhor, mas ainda está 11 pontos atrás do CRB, que é o 4º colocado da Série B, e é o último ali do grupo de acesso à elite do futebol brasileiro. Aí estava vendo aqui alguns cálculos que o Cruzeiro precisa para vencer. Para conseguir esse acesso, o Cruzeiro ainda tem só 1,9% de chances de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, o que é algo ali bem complicado ainda para o Cruzeiro. O Cruzeiro está numa situação muito difícil, muito em função do que aconteceu no primeiro turno, né? Antes da chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas o time vai aos poucos se aproximando. O Cruzeiro que agora se prepara para enfrentar o Operário, jogo na quinta-feira, às 19 horas, na Arena Buser. Ingressos já começaram a ser vendidos inicialmente para sócios apenas, né? Os sócios já estão liberados para fazer, assim, a sua aquisição de ingresso, para poder salvar ali os ingressos, aqueles que têm cadeira cativa, e o Cruzeiro se prepara para buscar e tentar mais uma vitória, mais um triunfo sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Aqui, sobre a matemática do Cruzeiro. Tem 100% de chance, o jogo tá rolando ainda. Nada de 1,9.